Começa. Pronto, agora gravando. Bem, mais uma vez, quem não tiver registrado a frequência no chat, por gentileza, fazer o favor de se dirigir ao chat para registrar sua frequência, tá bom? Tá certo? Mais uma vez, quem não conseguiu fazer os 2 quizzes do primeiro tempo, não se preocupa. Tem a segunda chamada dos quizzes, uma segunda bateria de segundas chamadas que eu vou realizar no final do semestre, na data que está determinada lá no nosso plano da disciplina, arquivo esse disponível lá no nosso glorioso sistema acadêmico, beleza? Bom, gente, então vamos lá. O que é que nós vamos trabalhar no nosso segundo tempo? Primeiro, vamos começar a rever a questão da lógica da cláusula de programa, que encerrava o nosso assunto sobre sintaxe da linguagem da lógica de predicados, que a gente viu na aula passada. Lembrando que essa aula, assim como a aula anterior, eu montei ela baseado nesse livro aqui do professor João Nunes Souza, Lógica para a Ciência da Computação e Áreas Afins, certo? Então, depois que eu passar dessa explicação sobre a cláusula de programa, aí a gente entra no capítulo 7 do livro, que é o capítulo sobre semântica da lógica de predicados. A abordagem da semântica da lógica de predicados que o professor João Nunes faz, ela é uma abordagem bem diferente daquela abordagem da lógica proposicional. Vocês vão ver que a semântica da lógica de predicados, ela é um pouco mais sofisticada, exige mais atenção da parte de vocês, mas, em compensação, é uma semântica que através da qual nós podemos representar muito mais conhecimento do que a que a gente utilizava, do que a gente tinha, né, de capacidade de representação de conhecimento através da linguagem da lógica proposicional. Tranquilo? Vamos aqui aos nossos trabalhos. Certo? E vamos lá. Bom, meus amigos, vamos lá. Né? Para recapitular a questão da cláusula de programa, eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, né? Então, quando a gente fala de cláusula de programa, deixa eu ajeitar aqui meus materialzinhos. Pronto, então aqui, agora sim. Então, quando a gente fala de cláusula de programa, o que é que eu estou querendo dizer? Uma cláusula de programa, ela é definida da seguinte maneira. Eu tenho uma cláusula C, ela é igual a uma sentença da lógica de predicados com fecho universal. Lembre-se da ideia de fecho universal que foi comentado na aula passada. E temos aqui uma determinada fórmula G. Essa fórmula G ela tem que estar em FND, certo? Além dela estar em FND, além dela ter um fecho universal, essa fórmula G ela contém exatamente um literal positivo, certo? Então, vejam bem, exatamente um literal positivo. Se a fórmula tiver 2 literais positivos, ela não é mais considerada, não pode ser considerada uma cláusula de programa. Não esqueçam jamais que quando a gente está trabalhando com matemática, as definições elas tendem a ser extremamente rigorosas, certo? Então, determinado termo que não se encaixa perfeitamente na definição, ele não é aquele termo, certo? As definições matemáticas elas são extremamente rígidas, certo? Então, a definição de uma cláusula de programa diz que a cláusula de programa C é uma fórmula que possui um fecho universal, ela deve estar em FND, né, na forma normal disjuntiva, e ela deve ter exatamente um literal positivo, certo? Toda vez que vocês encontrarem numa definição, né, ou em um outro texto matemático qualquer, a palavra exatamente, né, então é exatamente aquela quantidade que a definição está dizendo. Então, se é exatamente 1, é exatamente 1. Não é 0, não é 2, não é 3, é 1 e morreu Maria Preá. Certo? Bom, temos aqui 2 exemplos. Um exemplo que, inclusive, eu já tinha trabalhado com vocês na aula passada, que é o exemplo da cláusula C1, certo? Observem que a cláusula C1 ela tem duas variáveis que estão quantificadas universalmente. Você tem aqui um literal
positivo. Aliás, eu tenho apenas um único literal positivo, como vocês podem observar. Esses outros dois literais aqui, né? Q e R, né? Esses dois predicados estão negativados, são encarados como sendo literais negativos. E aí eu posso, tranquilamente, pegar essa fórmula aqui e colocar nessa forma que, no caso, seria a forma de uma cláusula de programa, certo? Então, vejam que eu estou utilizando aqui a simbolização do fecho universal. O que aconteceu? Essa minha disjunção, ela, a partir da aplicação de algumas equivalências notáveis, ela passa a ser uma condicional, certo? E aí, nesse caso aqui, eu tenho uma fórmula, uma cláusula C, que é uma cláusula de programa. Beleza? Vamos aqui ver um outro exemplo. Tenho aqui uma cláusula C2. Essa cláusula C2, ela está na forma clausal? Tá, porque ó, ela tem os literais, quantificação universal, né? Tem aqui o fecho universal. Ela está em FND, certo? Porém, ela não pode ser considerada uma cláusula de programa, por quê? Porque ela não tem um literal, exatamente um literal positivo. Ela só tem dois literais negativos. Então, aqui, essa cláusula C2, ela é uma cláusula, mas ela não é uma cláusula de programa. Então, observem que, no conjunto das cláusulas, as cláusulas de programa são um subconjunto, certo? Então, ela está contida no conjunto das cláusulas. Toda cláusula de programa é uma cláusula, mas nem toda cláusula é uma cláusula de programa. Beleza? Meus amigos, vamos só compreender agora como é que a minha cláusula C1 ela se transformou, entre aspas, naquela condicional. Não é nenhum mistério, como vocês estão observando aí, que nós simplesmente aplicamos algumas equivalências notáveis, são equivalências que eu espero que, assim como produtos notáveis, seja algo que você jamais esqueça, né? Vocês vão ficar velhos gagás lembrando de equivalências notáveis. Então, primeira coisa que nós fizemos aqui, certo? Foi aplicar aquela equivalência da comutatividade, né? Certo? Ou seja, nós simplesmente trocamos de posição. Aliás, desculpa, comutatividade não, desculpa, esquece. Aqui foi De Morgan, certo? A lei de De Morgan. Por quê? Porque, veja bem, aqui eu tenho, né, uma disjunção em que os dois disjuntivos estão negados. Ora, todo mundo aqui está careca de saber que uma das leis de De Morgan, né, é isso aqui. Opa, peraí. Ser mais bonitinho. Então, aqui eu tenho φ, conjunção psi. Isso equivale a não φ, disjunção não psi. Que é justamente o que nós temos aqui. Ora, como De Morgan é uma equivalência notável, então ela é uma via de mão dupla, certo? Então, eu posso pegar isso aqui e fazer nesse formato aqui, certo? Bom, uma vez que eu fiz isso daqui, aí sim a gente aplicou a comutatividade, né? Comutatividade. E passamos, né? Essa conjunção negada para o lado de lá e o px para o lado de cá. Quando a gente coloca nesse formato aqui, certo? De cara você já vai lembrar de outra equivalência notável, que é a equivalência da condicional. Recordando aqui, φ condicional psi equivale a não φ, não φ, disjunção psi, certo? Aplicamos essa equivalência e aí a gente chega nesse ponto aqui, certo? Ou seja, nessa condicional. Ora, quando a gente chega nesse formato aqui, nessa condicional, aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode dizer que isso daqui é uma cláusula de programa e representar ela, né, na programação lógica, certo? Essa representação dela é da seguinte maneira. Então, nós temos um símbolo, que é essa setinha aqui, que não deve ser confundido com o conectivo da condicional. Aqui eu já estou falando de programação lógica. O nosso PX é a cabeça da cláusula, né? Cabeça. Esse nosso QX, RXY é a cauda.
Observem que aqui a conjunção, o conectivo da conjunção, ele desaparece, ele é substituído por essa vírgula, certo? E quando vocês forem estudar Prolog, vocês vão entender melhor ainda. Bom, a título de informação, de plus para vocês, eu trouxe aqui para vocês um material interessante, um livro, Programação em Lógica e Linguagem Prolog, dos professores Casanova, Giorno e Furtado, são professores, se eu não me engano, da UFRJ. Esse livro deles é bem interessante, né? Vocês estão vendo que é bem volumoso. E quem quiser aprender um pouco de programação em lógica, lembrando que a programação em lógica é um assunto essencialmente teórico, certo? Mas que a programação em lógica é a base para o Prolog, por isso que o livro é Programação em Lógica e Linguagem Prolog. Isso daqui é um material muito interessante, recomendo demais, e também pode servir como ideia para um futuro TCC, certo? Entendido? Lembrando que Prolog é uma linguagem que é muito utilizada lá na inteligência artificial. Beleza? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido agora a explicação sobre cláusula de programa. Acredito eu que ficou bem melhor do que a da aula passada, mas agora vamos avançar um pouquinho aqui no nosso assunto de hoje, né? Senão a gente não vai encerrar isso hoje. E passa para a página 2. Pronto. Bom, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre semântica da lógica proposicional, ou da lógica de predicados, né? Então, a semântica da lógica de predicados, ela não é como a semântica da lógica proposicional. Na semântica da lógica proposicional, você tinha a função interpretação. Aqui na lógica de predicado nós também temos a função interpretação. Só que, diferente da semântica da lógica proposicional, a função interpretação na lógica de predicados, ela é mais refinada. Por quê? Porque é preciso a gente aplicar a função interpretação nos membros que fazem parte da estrutura da fórmula, certo? Então, basicamente, seria isso. No caso da lógica proposicional, o que a gente tinha? Você aplicava a função interpretação, que você tinha como domínio da função todas as fórmulas da lógica proposicional, e como contradomínio tinha apenas os valores V e F, né? Ou seja, verdade ou falso, ou 0 e 1, né? Espera aí que... Oh, meu Deus do céu. Bom, gente, então, era isso, certo? Bom, no caso da lógica de predicados, a função interpretação, ela vai interpretar não somente os símbolos de predicados, mas também as variáveis e também as funções, assim como as constantes também. Então, você vê que a ideia de interpretação na lógica de predicados, ela é bem mais ampla, correto? Então, vamos lá. Então, dito isso, vamos agora começar a ver, primeiro, as interpretações informais. Nessa parte aqui das interpretações informais, eu vou me concentrar em exibir para vocês apenas algumas noções, certo? E depois é que eu vou passar a mostrar para vocês algumas coisas, digamos assim, mais estruturadas, certo? Entendido? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui começar com uma interpretação informal de um predicado. A gente deve lembrar que, de acordo com o alfabeto da lógica de predicados, nós temos símbolos, que, em geral, são as letras P, Q, R e S. Esses símbolos vão fazer parte de um conjunto, que é o conjunto de símbolos de predicados. Esses predicados, eles possuem uma aridade. Então, eu posso ter um predicado unário, que seria como esse daqui. Eu posso ter um predicado binário, que seria como esse daqui. E assim sucessivamente. Não esqueçam também que o conjunto dos símbolos de predicados, assim como o conjunto dos símbolos de função, o conjunto dos símbolos de variáveis, o conjunto dos símbolos de constantes, eles são conjuntos infinitos, porém enumeráveis. Não esqueçam disso jamais, por favor. Bom, então, eu tenho aqui um predicado QX, que ele é interpretado como verdadeiro, se e somente se o X é par. Ou seja, eu vou passar um valor, eu tenho aqui um predicado QX. Qual é o valor de verdade desse predicado? Bom, no primeiro momento, não sei qual é. É essa a grande sacada da lógica de predicados.
Diferente da lógica proposicional, que quando você tinha um símbolo proposicional, você já sabia que aquele símbolo proposicional ele podia assumir um valor V ou F, né? Certo? De acordo com que... Peraí, gente, que tem uma pessoinha aqui. Pronto, vocês acabaram de ver um dos gatos aqui de casa. Gente, então, voltando aqui para a nossa aula, certo? Então, na lógica proposicional, certo? O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos que a função interpretação de um determinado símbolo proposicional, ela podia assumir um desses valores. Mas, de cara, você já sabia que aquele valor ou era V ou era E, aquele símbolo proposicional, né? Certo? É tanto que a gente utilizava a tabela verdade, né? O uso da tabela verdade, a gente distribuía já os valores bem bacaninha. Bom, dá para usar a tabela verdade na lógica de predicados? Mais ou menos, certo? A tabela verdade aqui tem que ser construída a partir de uma outra perspectivazinha. Não é tão simples assim, certo? Mas isso aqui são cenas do próximo capítulo. Bom, mas voltando para cá. Então, eu tenho um predicado que é X, imediatamente, o valor desse predicado, eu não tenho como afirmar se ele é verdadeiro ou se ele é falso, né? Na lógica proposicional, se eu tinha um símbolo proposicional P qualquer, eu sabia que esse símbolo proposicional ou era verdadeiro ou era falso, certo? Já tinha essa certeza. Aqui, eu não tenho a certeza que é de um ou de outro. Só com a avaliação da interpretação da variável que eu vou poder dizer que é verdadeiro ou não, certo? Parece não haver diferença, mas vocês vão perceber que há uma diferença. É muito sutil. E é outro aspecto que precisa ser observado com bastante cuidado na lógica de predicados. É que a análise, a interpretação das fórmulas, ela vai ser feita com muito mais cuidado. Bom, nesse caso, né, nós temos aqui o I, que é a nossa função de interpretação, e eu posso dizer o seguinte, que o predicado Q, X, ele vai ser verdadeiro somente se o X ele é par. Lembrando que nesse caso aqui, o X é uma variável, e aí eu também preciso ter uma interpretação de X, certo? A interpretação de X vai ser o quê? Vai ser algum valor do domínio do discurso. Não esqueçam da ideia de domínio do discurso que foi comentado na aula passada, certo? Então, toda vez que eu preciso interpretar uma fórmula da lógica de predicados, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir o domínio do discurso. E isso foi abordado na aula passada. Bom, no caso das funções, as funções, nós temos aqui informalmente, seja f de x, interpretada como sucessor de x. Então, eu passo um valor para f, e o que é que f vai me retornar? O sucessor daquele valor x. De imediato, nós já podemos até dizer que o domínio da função f pode ser os números naturais, né? Pode ser os números inteiros, ok? Ou se for uma fila de pessoas e tal, enfim, né? Bom, aí observem bem. Aqui eu tenho a interpretação de f de x, né? Ela é igual ao sucessor de x. Observe que quando eu me refiro à interpretação de f de x, é um pouco diferente da forma como eu fiz aqui com o predicado, correto? Então, aqui eu tenho um valor de verdade. No caso da função, eu não tenho um valor de verdade, eu tenho um valor. Ora, vocês que já trabalharam com funções no ensino fundamental e também na disciplina de lógica de programação, devem estar lembrados que o que caracteriza uma função é o retorno de um valor qualquer, certo? Claro que um valor que está dentro do universo do discurso, né? Então, nós podemos dizer que a interpretação de f, né, como sendo uma função, o domínio e contradomínio, e aí vem uma pequena confusão aqui dos termos, é o domínio de I. Então, todo mundo aqui sabe que funções, que uma função ela tem um domínio e um contradomínio. Isso no campo das funções. Mas a gente está falando também que a própria fórmula da lógica proposicional ela precisa ter um domínio, ou que a gente está chamando de domínio do discurso, ou domínio de interpretação, correto? Então, não confundir os domínios. Só que tem um porém. O domínio de interpretação da fórmula, né, que seria o domínio de I, né, que é a interpretação da fórmula, ele vai ser
né, o domínio contra o domínio da minha função será o mesmo domínio da função interpretação. Isto é, simbolicamente falando, né, eu posso ter uma função f que o domínio dela são os naturais e o contradomínio é os números naturais. E esse domínio e esse contradomínio deve ser o mesmo domínio da função interpretação. Então, não confundir. A função interpretação é a funçãozinha I, que ela é a função interpretação dos diversos símbolos semânticos da linguagem da lógica de predicados. Essa função aqui é uma função que eu estou definindo para a minha fórmula. Mas como ela é uma função, ela também tem um domínio e um contradomínio. Só que o domínio e o contradomínio dessa função f é o mesmo domínio da função i da minha interpretação. Não dá para a gente ter um domínio do discurso diferente do domínio e do contradomínio de uma função f que participa de uma determinada forma. Beleza? Bom, dito isso, tivemos aqui as nossas interpretações informais, e agora a gente começa a refinar a nossa ideia de interpretação, certo? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu só botar aqui em full screen. Então, nesse caso aqui, o que é que nós... Vixe, Maria. Deixa eu voltar aqui do full screen. Não ficou legal. Ops. Bom, nesse caso aqui, meus amigos, nós temos o... Ah, meu Deus, o negócio aqui doido. Minha canetinha. Será que foi a pilha que falhou? Acabou? Opa. Espera aí, meus amigos, que eu preciso só recalibrar aqui minha canetinha. Enquanto isso, vocês vão se divertindo aí. Cadê? Minha nossa senhora. Aí, tá. E... Opa, isso daqui. Gente, pequenos problemas técnicos aqui. Eu fui mexer nesse negócio aqui e acabou que... Agora sim, agora minha canetinha voltou a funcionar. Ah, beleza. Acontece. Gente, voltemos aqui para o nosso assunto, né? Então, uma vez que nós temos aqui, nós vimos as interpretações informais, agora a gente vai olhar para a noção de interpretação a partir de uma perspectiva bem mais formal, beleza? Isso aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa compreender. Nós vamos trabalhar, nesse momento, com alguns símbolos semânticos. Esses símbolos semânticos, eles não fazem parte da linguagem da lógica de predicados. São símbolos da metalinguagem, correto? Vou aqui para mais um. Ok? Então, nós vamos ter aqui esse símbolo, que é o X com esse sinalzinho sobre ele, e esse sobrescrito I, e os demais seguindo o mesmo padrão. O que é que esses símbolos vão representar? Vão representar o símbolo semântico da interpretação ou de uma variável, ou de uma função, ou de um predicado. Já já vocês vão entender bem melhor. Bem, o U será servirá para representar o domínio de interpretação, certo? Não confundir o domínio de interpretação com o domínio de função, certo? Esse domínio de interpretação, aqui e acolá, ele pode aparecer nesse formato, lembrando que esse formato é nada mais, nada menos para indicar que ali é um produto cartesiano. Por exemplo, eu posso ter um predicado que ele é binário, certo? Nesse caso aqui, eu teria o 2, não é o ao quadrado, é o 2 porque eu tenho aqui duas componentes. Se fosse um predicado ternário, como esse daqui, nós teríamos o 3, certo? Assim é só para indicar a quantidade de parâmetros que eu vou ter no meu predicado, beleza? Bom, dito isso, o que é que nós podemos, para onde é que nós vamos passar?
nós vamos passar para uma definição mais formal da interpretação na lógica de predicados. Então, é o seguinte, a gente começa com quem? Como a gente está fazendo uma definição indutiva, né, indutiva estrutural, nós vamos começar com os elementos mais simples. No caso, são os termos. E quem é que é termo? Variáveis e funções. Então, para toda variável x, então vejam bem, aqui eu estou me referindo a variável, esse para todo, esse quantificador para todo, nesse caso, não é o para todo da linguagem da lógica de predicados, aqui ele está se comportando como um símbolo da metalinguagem, certo? Eu utilizei ele só para poder economizar na escrita, né? Eu estava com preguiça de escrever para todo x, não sei o quê, aí eu utilizo o para todo, né? O símbolo. Então, para todo x, para toda variável x, né? A interpretação dessa variável, então lembre-se que aqui é um símbolo semântico, né? Que está indicando que ali é a interpretação de x, ela vai pertencer ao universo do discurso, certo? Então, vamos supor, o universo do discurso são os alunos do curso de Ciência da Computação, certo? E aí eu tenho o Cícero, né? O Cícero Nilo, ele é aluno do curso de Ciência da Computação? Então, x pode ser igual a Cícero Nilo. Mas qual é o valor de x? Cícero Nilo, que por sua vez pertence ao universo do discurso, no caso, os alunos do curso de Ciência da Computação. Beleza? Bom, para todo símbolo proposicional P, lembrando que um símbolo proposicional são aqueles predicados com aridade zero, né? E a interpretação desse símbolo proposicional vai pertencer a esse conjunto aqui. Ou seja, um símbolo proposicional, assim como a gente viu na lógica proposicional, ele tem como interpretação V ou F. Para toda função f, a interpretação da função f vai pertencer também ao universo do discurso. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente reforçando, e agora, de maneira mais formal, aquelas ideias informais que a gente acabou de ver, sobre a questão do domínio de interpretação, o domínio de uma função tem que estar no domínio, o domínio contra o domínio da função terá que estar no domínio de interpretação, ou seja, no conjunto universo, certo? Bom, avançando aqui, para todo predicado P enário, vejam bem, aqui eu estou falando do predicado, aqui eu estou falando de símbolo proposicional, no 2, né? Então, a interpretação do predicado, ela vai ser, né, uma função, certo? Em que o domínio dessa interpretação é o conjunto universo, né? Produto cartesiano do conjunto universo, então vejam aqui o N, e o contradomínio vai ser V ou F. A gente acabou de ver que quando você interpreta um predicado, ele vai ser o verdadeiro ou falso, certo? Então, toda interpretação de um predicado é verdadeiro ou ela é falsa, certo? Bem, avançando aqui um pouquinho, dado um termo, no caso aqui o termo é uma função, e aí a gente lembra que uma função f é um termo, e os parâmetros da função, geralmente não, são outros termos que podem ser ou variáveis ou constantes, ou outras funções. Então, a interpretação de uma função, ela vai ser o quê? O símbolo semântico da função. Ou seja, aqui eu estou apenas meio que fazendo uma coisa assim, meio redundante com relação ao que eu falei sobre o item 3, certo? E no item 6, também é uma coisa um tanto redundante, sobre o que foi falado no 4, dado um átomo P, né? Esse átomo P é um símbolo de predicado, a gente sabe que os únicos símbolos de predicado são os átomos, e os parâmetros dos átomos são termos, então a interpretação desse átomo vai ser a interpretação, né, que a gente viu aqui no item 4, ok? Apenas uma coisa um tanto redundante. Não podemos esquecer, em hipótese alguma, que a função interpretação na lógica de predicados, assim como a função interpretação na lógica proposicional, ela é uma função total. Ou seja, se eu tenho aqui o conjunto de todas as fórmulas, né, que é o domínio, de todas as fórmulas da lógica de predicados, certo? Eu tenho aqui uma fórmula X qualquer, certo? Essa fórmula, ela tem uma interpretação em um contradomínio. E a gente sabe que o contradomínio aqui vai ter os valores V ou F, certo?
Então, toda fórmula tem uma interpretação. E, dependendo dos valores de suas variáveis, né, a interpretação ou vai ser V ou vai ser F, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, não existe, dentro do contexto da lógica de predicados, uma fórmula que não esteja associada a um valor de verdade, certo? Beleza? Bem, continuando, constantes. Eu já tinha dito para vocês que as constantes são funções zeroárias. Como é que eu interpreto uma constante? Ora, a interpretação da constante é muito simples. Então, se eu tenho aqui uma constante B, né, a interpretação dela vai ser uma interpretação sobre B qualquer, que, por sua vez, né, essa interpretação pertence ao conjunto universo. Né? Ou seja, eu tenho aqui aquela função f que vai retornar o sucessor. Então, eu passei a constante 2. Qual é o sucessor de 2 nos números naturais? Né? Lembrando que o universo aqui são os números naturais. Ora, vai ser o 3. O 3 pertence ao conjunto universo, que no caso aqui, que está sendo considerado, é o conjunto dos números naturais, pertence. Eu não posso, por exemplo, eu passo aqui o natural 2 e o sucessor dele vai ser quem? O Madison. Né? O Madison é um número natural? Não é. O Madison, ele pertence a um outro universo, no caso, o universo dos alunos do curso de Ciência da Computação. Tranquilo? Beleza? Certo? Bom, vamos aqui continuar. Interpretação de variáveis. A interpretação das variáveis também semelhante às constantes, né? Elas devem pertencer ao universo do discurso. Então, não posso, de repente, eu tenho aqui um predicado PX que vai retornar verdadeiro se somente se o estudante ele está matriculado em lógica matemática, né? Então, o universo do discurso são os estudantes do curso de Ciência da Computação da UVA. Bom, no caso aqui, se eu disser que X é igual a Alisson, né? E o Alisson faz parte do universo do discurso, então tá ok. Então eu posso passar esse valor Alisson para a variável X, correto? Mas se por acaso o Pedro tivesse matriculado em outra instituição, na UFC, por exemplo, eu poderia passar o Pedro como valor para essa variável X? Não, porque o Pedro não faz parte do universo do discurso, correto? Bem, e aí a gente vai chegar em quê? Na diferença entre a interpretação de uma função e a interpretação de um predicado, certo? Qual é a diferença entre uma interpretação e outra? Ora, na interpretação de uma função, eu tenho que o domínio e o contradomínio dessa minha função vai ser o próprio universo do discurso, certo? Ao passo que, na interpretação de um predicado, o meu domínio é o universo do discurso, porém, o contradomínio serão os valores V ou F. Em outras palavras, função não retorna valor verdadeiro ou falso. Toda e qualquer função vai retornar, digamos assim, algum valor dentro do universo do discurso, certo? Ao passo que predicados, sim, predicados vão retornar valor verdadeiro ou falso, correto? E aí, tudo bem? Tranquilo, minha gente? Beleza, né? Bom, dando prosseguimento, deixa eu continuar aqui nossos alfarrábios, né? Adicionar aqui mais uma página para a gente poder dar prosseguimento. Certo? Bom, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as chamadas interpretações de FBFs com estruturas simples. Ok? Bom, para início de conversa, eu tenho aqui uma fórmula H. Essa fórmula H, ela é composta da seguinte maneira. Vou ver aqui, minhas anotações. Tem aqui um predicado P. Esse predicado P, ele tem como parâmetros as variáveis x, y e as constantes A e B, certo?
a fórmula H é uma condicional, e eu tenho aqui um predicado R, em que eu tenho uma função f e uma função g. A função f recebe como parâmetro uma variável x e a função g uma variável y. Certo? Pronto. E aqui eu tenho uma função, uma fórmula H. Bom, qual é o valor de verdade dessa fórmula H? De imediato, eu não sei te dizer se é verdadeiro ou se é falso. Nós precisamos de mais informações. E quais serão as outras informações que a gente precisa ter aqui? Certo? Bom, a gente precisa ter as interpretações das variáveis e das fórmulas. Das constantes também. Certo? No caso aqui, a variável x, a interpretação dela é 3. A variável y, a interpretação dela é 2. A constante a, o valor dela é 0. E a constante b, o valor dela é 1. Vejam bem, eu estou colocando aqui essas constantes e essas variáveis, e as variáveis eu já estou atribuindo valores, certo? Então, vamos dizer que naquele momento, né, as variáveis x e y estão valendo 3 e 2. Porém, em outro momento, ela pode ter outra interpretação. Ao passo que a e b, que são constantes, os valores não mudam, certo? Além dessas interpretações, o que é que eu preciso ter também? A interpretação de f, que é a nossa função, a interpretação de g, certo? Que é uma outra função, e a interpretação do nosso predicado p, correto? Só recapitular aqui. Nosso predicado, ver aqui. Isso. Então vamos lá. Nossa função f de x, ela é interpretada como sendo a interpretação de x mais 1, correto? Ao passo que a minha função g, ela é interpretada como sendo a interpretação de x, né? Deixa eu ver aqui, menos 2. Observem bem, eu estou colocando x e esse izinho aqui, para que vocês lembrem que não é o valor, não é a variável x, é a interpretação do x. Certo? É a interpretação de uma variável qualquer. Eu vou até botar aqui aquele símbolozinho. Não, pensa não. E agora, o que está faltando? A interpretação do meu predicado P e no meu predicado R. No caso, o meu predicado P, eu tenho o seguinte. X, Y, Z e W. Né? Isso daqui vai ser verdadeiro se e somente se, né? X e a interpretação de x é menor do que a interpretação de y, certo? Peraí, não é isso não. Anotei errado. Cadê? XI. Ah, tá. Vezes YI é menor do que XI vezes WI. Ok? Então, esse daqui é o nosso predicado P, certo? Ele só vai ser verdadeiro se a interpretação de x multiplicado pela interpretação de y for menor do que a interpretação de x multiplicado pela interpretação de w, certo? Vejam que ele não vai retornar um valor, vai retornar um valor, digamos assim, como uma função, ele vai retornar o v ou f, certo? Se isso daqui não for satisfeito, então ele vai retornar falso. Ao passo que o nosso predicado R, né, a interpretação de R, que ele é binário, né?
Então, aqui eu tenho um... Cadê, meu Deus do céu? Interpretação de R, X e Y. Vai ser igual a V, se somente se o X for menor do que o Y. Certo? Beleza? Bom, tem um outro... Como a gente vai trabalhar com outra fórmula aqui, que eu acabei não colocando, mas eu já vou colocar um outro predicado que a gente vai utilizar também. É o predicado QXY. Esse predicado QXY, ele vai ser verdadeiro se somente se X... Opa, aqui está errado. Aqui é maior. Aqui sim, menor do que Y. Certo? Pronto. Então, observe que agora eu tenho várias interpretações. A partir desse conjunto de interpretações, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa nossa fórmula H, certo? Aplicar as interpretações em cada um dos seus componentes e, a partir dos valores verdade que eu vou obter do predicado P e do predicado R, aí sim eu vou dizer qual é o valor de verdade de H, dadas as interpretações das variáveis, né, e constantes que eu tenho. Vejam que é um pouco mais... é bastante diferente da interpretação que a gente tinha na lógica proposicional, certo? Bom, então nós temos aqui o X, a interpretação dele é 3, o Y é 2, o A é 0 e o B é 1, certo? Então, vou só copiar esse daqui para a gente poder ir para um outro espaço aqui da página. E aí vai ficar melhor para a gente entender. Vou colocar aqui. Apagar isso. Pronto. Gente, então vamos lá. Nós vamos começar com o predicado P, né? O X é 3, o Y é 2, o A é 0 e o B é 1. A gente sabe que o P é verdadeiro se somente se isso daqui for verdadeiro. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 vezes 2 menor que, no caso aqui é X, certo? Deu... não, aqui não tem um errinho bem aqui. Aqui é o Z. ZI. Agora sim. 3 vezes 2. O Z, nesse caso, é o 0. O W vai ser o 1. Aqui vai ser 6. 6 menor do que 0. Aqui vai ser F, né? Entendido? Então, o que é que nós temos aqui? Que o valor de P é F. Só que o valor de P está negado. Então, a negação de F vai ser o quê? Negação de P. Isso daqui vai ser igual a V. Correto? Entendido? Então, pronto. Eu já tenho aqui, que aqui vale V. O meu predicado R, ele vai retornar verdadeiro se o X for maior do que o Y. Só que o meu X é um valor que vai ser retornado pela função F e o meu Y vai ser um valor retornado pela função G. A função F vai avaliar quem? O 3. Certo? E o que é que a minha função F retorna? O sucessor de 3. No caso aqui vai ser 4. A minha função G vai retornar o valor, né? No caso aqui vai ser Y menos 2. Cadê? Está ali. O meu Y é o 2. Menos 2. Isso daqui vai dar 0. E o meu predicado R vai receber 4 e 0. Meu predicado R será verdadeiro se somente se o X for maior do que Y. No caso aqui, vai ser falso. Correto? Tranquilo? Então, se eu tenho aqui para o predicado P, V, e para o predicado F, aliás, predicado R, F, né?
dada essa minha sentença aqui, que é uma condicional, então qual será o valor de verdade de H? Antecedente verdadeiro, consequente falso, C, F. Entenderam aí? Então, vocês devem ter percebido como foi diferente estabelecer o valor de verdade da fórmula H comparado com o que a gente fazia na lógica proposicional. Bom, eu vou colocar aqui mais uma fórmula e aí eu deixo ela como exercício. Essa fórmula vai utilizar as mesmas interpretações de x, de y, de a e de b e de p, q e r que foram colocadas aí para vocês, tá bom? Então ela fica como exercício para vocês se divertirem em casa. Tá aqui, dever de casa. Fazer aqui a casinha bonitinha, né? Ok? Então, no caso aqui, nós vamos ter o seguinte, eu queria que vocês pegassem aqui essa fórmula G, que ela está definida da seguinte maneira. P, X, Y, A e B. Se isso daqui for verdadeiro, então, né? Aliás, se P, então Q, X, Y, conjunção R, Y, A. Certo? Então, qual é o valor de verdade qual é a interpretação de G? Certo? O que é que eu quero saber aqui? Eu quero saber a interpretação de G. Só que para mim calcular a interpretação de G, eu vou ter que calcular a interpretação de cada um desses predicados. Depois que eu calcular a interpretação de cada um desses predicados, aí sim eu terei valor de verdade e farei a minha condicional. Lembrando que o consequente dessa condicional é uma conjunção. Então, eu tenho que também calcular o valor de verdade, a interpretação dessa conjunção. Quando eu estou falando de interpretação de conjunções, de condicionais, é a mesma coisa que a gente tratava lá na lógica proposicional. Beleza? Até aí tudo bem? Bom, só que até então a gente ainda não trabalhou com as fórmulas quantificadas, certo? O que é que nós vamos fazer agora? Vamos agora brincar com a interpretação, né, utilizando fórmulas quantificadas, beleza? Por enquanto estava só coisa mais fácil. Bem, vamos aqui com quantificadores. Como é que a gente vai trabalhar com quantificadores? A partir do momento que a gente adiciona quantificadores, a coisa tende a ficar um pouco mais complexa, certo? Bem, eu vou colocar aqui um universo. Esse universo aqui é composto de alunos que são alunos de um curso de computação qualquer. São eles o José, a Maria, a Ana, o Rodrigo, o João e a Júlia. Pronto. Esse é o nosso universo. Porque o que nós vamos fazer aqui? A gente vai trabalhar com predicados que não tem como domínio conjuntos numéricos, certo? Então, vamos supor que aqui é o conjunto das pessoas que estudam lógica, certo? E aí, vamos colocar aqui mais alguns... Não. Seguinte, eu tenho aqui um predicado Q, QX. Esse predicado QX, a interpretação dele, certo, será verdade se e somente se a interpretação de X for igual, inteligente. Certo? Beleza? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma sentença, e agora a gente vai também ver como é que a gente traduz sentenças da linguagem natural para
uma fórmula da lógica de predicados. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma sentença que é isso seguinte: todo aluno que estuda lógica é inteligente. Vocês, né? É inteligente. Certo? Beleza? E aí vamos representar essa sentença da seguinte maneira: para todo x, que x. Certo? Então, nesse caso, eu estou dizendo, estou colocando aqui uma sentença: todo aluno que estuda lógica é inteligente. Certo? Esse predicado, que ele é verdadeiro se o x for uma pessoa inteligente. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? O nosso universo, que é esse U, esse nosso universo, esse conjunto aí, representa o conjunto das pessoas que estudam lógica. Certo? E eu estou dizendo que todo aluno que estuda lógica é inteligente. Então, essa sentença aqui, essa fórmula, a interpretação dela vai ser verdadeira, né? Vai ser V, se somente se, certo? Esse que for verdadeiro, correto? Então, nesse caso, vamos supor que eu estou dizendo que todo aluno que estuda lógica é inteligente, e aqui eu tenho o conjunto das pessoas que estudam lógica, vamos supor que esse conjunto seja só essas pessoas, né? Então, se eu fizer que igual, aliás, tirar isso aqui, recebe José, né? José é uma pessoa inteligente? É, porque ele estuda lógica, né? Ele é um estudante de lógica, e aí ele satisfaz. Então, aqui vai ser verdadeiro. Vamos supor que eu tenho aqui que igual a Simão. O Simão não pertence a esse conjunto dos estudantes de lógica. Então, esse predicado aqui vai ser F, certo? Seria representado como F. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Se o meu universo do discurso são esses elementos aqui, e eu estou dizendo que todo aluno que estuda lógica é inteligente, então, se eu considerar esse universo do discurso, essa sentença aqui, certo? Para todo x, x satisfaz Q, ela vai ser verdadeira. Correto? Beleza? Bom, vamos imaginar que agora eu tenho um outro predicado. Nesse caso aqui, eu vou chamar de P. Eu já vou colocar aqui a interpretação dele. Predicado P, xy, ele vai ser verdadeiro se somente se x gosta de y. Certo? Então, temos aqui. Se eu pegar os valores desse meu universo, que são essas pessoas aqui, vamos supor que eu passe José e Maria. A interpretação de X vai ser José, a interpretação de Maria vai ser, de Y vai ser Maria. Então, se eu passar como parâmetros para esse predicado, se o José gostar da Maria, então o que é que nós vamos ter como interpretação? Verdadeiro, correto? Se não, vai ser falso. Beleza? Bom, se eu fosse quantificar universalmente, né, essa seria assim: para todo x, para todo y, px, pxy. Isso daqui seria verdadeiro, né? A interpretação disso daqui seria verdadeira se e somente se, né? A interpretação disso daqui seria verdadeiro se e somente se x gostasse de y. Todo x gostasse de todo y. Correto? Então, o que a gente observa aí?
a gente observa que quando a gente vai interpretar uma expressão quantificada universalmente, eu tenho uma disjunção, eu tenho uma conjunção sobre os elementos, certo? Então, uma interpretação universal, ela é vista como uma conjunção sobre os elementos do domínio. Ok? Beleza? Vou botar aqui só o, porque aí você já sabe que é o domínio. Bom, mas no caso da quantificação existencial, vamos supor que eu fizesse o seguinte: ao invés de quantificar universalmente, eu fizesse assim: existe um x, existe y, tal que p, xy. O que é que eu estou querendo dizer com essa expressão aqui, com essa forma? Estou dizendo que existe um x, existe um y, tal que o x gosta do y. Então, se eu tiver pelo menos um par x e y, que um gosta do outro, que o x gosta do y, certo? Então, isso aqui vai ser verdadeiro, correto? Então, no caso, a quantificação existencial, ela pode ser vista como uma disjunção, né? Uma disjunção sobre os elementos do conjunto universo, certo? Beleza? Então, toda vez que a gente vai envolver quantificação, aí você já percebe que a interpretação, né, já é um pouco diferente, né? Primeiro nós vimos exemplos de interpretações sem quantificações. Agora vocês foram apresentados a exemplos de quantificações com, aliás, de interpretação com quantificação. Beleza? Bom, vamos aqui um exemplozinho mais interessante, certo? Que aqui é o seguinte. Eu tenho aqui uma sentença, vou colocar ela em português, né, em linguagem natural. Para quaisquer dois números, x e y, temos x mais y é igual a y mais x. Certo? Imagine que nós temos aqui essa expressão, essa frase, né? Para qualquer dois números x e y, temos que x mais y é igual a y mais x. Certo? O nosso universo será os números naturais. Ok? Eu vou ter aqui um predicado P, predicado PXY. Ele vai ser verdadeiro se e somente se a interpretação de X for igual à interpretação de Y. Certo? Vou ter também uma função, veja bem, ó, uma função f. Essa função f ela é binária, ela tem dois parâmetros. Essa função f, ela vai retornar o seguinte: ela vai retornar a interpretação de x mais a interpretação de y, ok? E tudo isso no domínio dos números naturais. Bom, feito isso, o que é que eu digo para vocês? Agora, de posse dessas informações, como é que você pegaria essa sentença que está escrita em linguagem natural e representaria ela como uma sentença da lógica de predicados? Ou melhor, como uma fórmula da lógica de predicados? Bastante simples. Observe que nós temos dois números, ou seja, nós temos duas variáveis, certo? Nesse caso aí, nós vamos ter isso. Para todo x, para todo y, certo? P, f de xy, f
de yx. Ok? Então, aí nós temos, né, uma fórmula que utiliza a função f, utiliza as variáveis x e y, certo? E aí nós temos essa sentença, certo? Bom, qual seria o valor de verdade dessa sentença? Hein? Sabendo que o nosso domínio do discurso são os números naturais. Aqui é verdadeiro? Aqui é falso? É verdadeiro, né? A gente sabe que para qualquer número natural, se eu somar esse número natural com outro número natural, né, vamos chamar de natural 1 com natural 2, isso vai ser igual à soma do natural 2 com o natural 1, correto? Mas se eu mudasse o universo do discurso, será que eu teria a mesma coisa? É isso que eu gostaria de deixar também como tarefinha para vocês pensarem um pouquinho, certo? Então, na lógica de predicados tem esse detalhe. Se a gente muda o universo do discurso, a gente pode acabar mudando a interpretação de uma determinada sentença. Então, essa sentença aí, ela é verdadeira dentro do universo dos números naturais. Talvez ela não seja verdadeira em outro universo. Correto? Entendido? Bom, vamos aqui a mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui, peraí que eu acho que eu... vou pegar aqui minha anotação que eu esqueci de colocar não. Pronto. Pronto, agora vamos aqui mais um exemplo. Nesse nosso exemplo, a gente vai ter um outro predicado. O predicado Q, XYZ, ele vai ser verdadeiro se, somente se, a interpretação da variável x mais a interpretação da variável y for igual à interpretação da variável z. Certo? Entendido? Então, vejam bem, apesar de que o predicado ele tem essa operação matemática, ele não vai retornar a soma de x com y, certo? Ele vai verificar se a soma de x com y é igual à variável z, correto? Entendido? Então, como é que a gente... Vou deixar também como dever de casa para vocês, né? Como é que vocês escreveriam, em linguagem natural, a seguinte sentença? Preste atenção. Para todo x, para todo y, para todo z1, para todo z2, né? Aí a gente vem para cá. Que x, y, z1 e que x, y, z2, então p, z1, z2. Certo? Vamos fazer o seguinte, para deixar vocês mais animados. Até quarta-feira, né? Quarta-feira vai ser o quê? Dia 30, né? Dia 30 de junho, até às 23 horas e 59 minutos. Quem me enviar um e-mail com a interpretação em linguagem natural dessa sentença vai ganhar 1 ponto, né, na nota de AP1, a nota final de AP1 de vocês, certo? Vai ganhar 1 ponto. Olha só que incentivo legal. A AP1 é referente a quais notas mesmo, hein? As notas de quiz e de frequência. Melhor, vamos fazer o seguinte, na nota de AP2, que é das tarefas. Agora não mais. Hã? Dá para desenrolar alguma coisa agora. Pronto, agora ficou mais animado, né? Então, graças a Deus está sendo gravado, né? Então, compromisso que eu estou assumindo com vocês. Quem me mandar um e-mail para hudson_costa@uvanet.br até as 23 horas e 59 minutos
de quarta-feira agora, dia 30 de junho, com a sentença em linguagem natural, que essa fórmula aqui está representando, ganha 1 ponto na nota de AP2, certo? Beleza? Tranquilo, gente? Bom, gente, para a gente finalizar hoje, certo? Falta só um pontinho aqui, que é justamente a interpretação ainda com as interpretações de FBFs, só que agora a gente vai utilizar o conceito de interpretação estendida. Beleza? Deixa eu só fazer aqui. O que é interpretação estendida? Estendido. Opa, pronto. Então é o seguinte, ó. Vamos suponha uma interpretação I, né? E duas variáveis, meu Deus, duas variáveis x e y. Então aqui eu tenho uma interpretação I e duas variáveis x e y, certo? Inicialmente, temos que a interpretação de x é igual a 5 e a interpretação de y é igual a 1, certo? Então, vamos supor que no primeiro momento essas variáveis valem esses valores. Passado um determinado momento, né, nós vamos ter o seguinte, que a variável x recebeu o valor 7. Observe bem essa representação aqui. Como a variável x recebeu o valor 7, qual é a interpretação de x agora? Não é mais 5, é o quê? É 7. Bom, e qual é a interpretação da variável y? Uma vez que a variável x recebeu 7. Continua a mesma interpretação, porque quem tem uma nova interpretação é x e não y. Então, y continua com 1. No outro momento, o que aconteceu? A variável y passou a ser interpretada como sendo 4. Certo? O que aconteceu com a variável x? Nada. Ela continua sendo interpretada como 7. Opa, tá horrível isso aqui. Opa. A interpretação de x continua sendo 7. Opa. Vixe, Maria. Mas a interpretação de y, que agora é 4, né? A gente mantém aqui esse 7 e tal. Só a título de informação mesmo. Y agora é 4. Bom, nisso daqui é a ideia básica do conceito que o professor João Nunes apresenta para nós de interpretação estendida, certo? Então, a interpretação estendida, ela é nada mais, nada menos do que isso. Né? Formalmente, nós temos o seguinte. Cadê? Então, nós vamos ter o seguinte. Do ponto de vista mais estruturado, mais formal, se uma variável recebe uma constante d qualquer, certo? A interpretação de certa variável vai ser o seguinte. Vai ser o valor d, né? Esse d que ele está recebendo, se, né, essa minha variável y for igual a esse x aqui, certo? Esse x, no caso, ele está apenas representando a variável que vai receber o valor. Bom, a interpretação continua a mesma, a interpretação de y continua a mesma, se esse y for diferente desse x aqui. Então, do ponto de vista formal, a interpretação estendida é isso aqui, certo? Bom, onde é que a gente vai utilizar isso dentro desse contexto da semântica
da, da lógica de predicados. É bem aqui, certo? Nós vamos agora conhecer algumas regras semânticas. Para isso, aqui já tem espaço-tempo. Vamos aqui. Regrinhas semânticas. Então, turma, vamos supor aqui um conjunto U formado pelos alunos de ciência da computação, certo? E um predicado P que é interpretado como sendo verdadeiro, se somente se o elemento X, na interpretação X, for uma pessoa inteligente. Ok? Muito semelhante a um problema que a gente acabou de ver. E aí eu tenho uma sentença H que me diz que todo aluno de ciência da computação é inteligente. Ups. Ok? Pronto. Bom, e aí, o que é que nós vamos ter aqui? Seguinte. Como é que a gente aplicaria a interpretação estendida para verificar se essa sentença aqui, ó, se a interpretação de H ela é verdadeira, né? Sabendo que H vai ser o seguinte: para todo x, px igual a verdadeiro, certo? Então, nisso daqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas verificações. É como se fosse um processo de dedução, certo? Entendido? Então, essa minha sentença aqui, essa minha fórmula, ela diz que todo aluno de ciência da computação ela é inteligente, correto? Então, é isso que eu poderia dizer, ok? Então, nesse caso, se todo aluno de computação é inteligente, né? Então, para todo D, para todo elemento D pertencente ao conjunto de para todo D pertencente ao meu conjunto universo, que é o meu conjunto universo dos alunos de ciência da computação, temos que D é inteligente. Ok? Certo? Bom, nesse caso aqui, D é qualquer aluno do curso de ciência da computação, beleza? E aí, nós temos o seguinte, que para todo D pertencente ao curso de ciência da computação, né, que é o nosso conjunto universo, se eu fizer uma interpretação estendida, né, o D recebendo, o X recebendo o D, a interpretação de Px, né, será igual a verdadeiro, ok? Então, aqui seria uma maneira da gente fazer uma espécie de dedução, né, de verificar se essa sentença é verdadeira. Ou seja, verificar se essa afirmação, né, da sentença H, ela é verdadeira. Então, se isso daqui for verdadeiro, certo? Também H será verdadeiro. Veja aqui as equivalências, tá certo? Então, para todo D pertencente ao curso de ciência da computação, para todo aluno, se o X, né, receber um D desse conjunto, vai retornar verdadeiro. Correto? Bom, e se fosse, se a sentença fosse, existe aluno inteligente no curso de ciência da computação, como é que seria? Vamos lá. Então, vamos imaginar que a sentença G é, existe aluno inteligente na ciência da computação, certo?
Então, nesse caso aqui, nós teríamos o quê? Uma interpretação quantificada existencialmente, né? Então, existe um X, tal que X satisfaz P. Peraí. Seria assim. Correto? Então, nesse caso aqui, para ser verdade, precisaria que fosse todos os alunos de computação fossem inteligentes, né? Oi, João? Não precisaria existir apenas um. Exatamente. Né? Então, nesse caso, como é que ficaria a nossa interpretação estendida? Ficaria bem mais simples. Né? Então, aqui, eu coloquei para todo, aqui seria apenas, né, que existe um D pertencente ao curso de Ciência da Computação, tá ok. Se eu fizer uma interpretação estendida do D, do X recebendo o D, né, a interpretação, como é que está aqui, meu Deus do céu? De PX, né, seria igual a V, ok? Entendido? Então, esse seria um processo, assim, para que você compreendesse que se eu tenho uma sentença quantificada existencialmente, né, essa afirmação aqui ela precisa ser verdade, né? Entendido? Bom, o que está faltando aqui para a gente? Está faltando a gente ver como é que seria uma interpretação universal falsa e uma existencial falsa. Como o nosso tempo já está se alongando muito, eu vou fazer o seguinte: na próxima semana, antes da gente começar os comentários sobre lógica modal, eu vou concluir esse assunto, beleza? Entendido? Bom, gente, então vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, nossa gravação, certo? Gravação encerrada. Vou dar mais alguns segundos para quem não tiver registrado a presença, por favor, fazê-lo agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gravação encerrada.